Agora eu chamo sua atenção para essa notícia que teve uma imensa repercussão no nosso estado. Era final do ano passado, quando um residencial desabou após uma explosão. A polícia não aponta crime e a justiça arquiva o processo. Isso aconteceu aqui, bem pertinho da nossa TV Atalaia, no bairro Santo Antônio, aqui em Aracaju. A gente vai ao vivo com o repórter Lucas Moura, que na ocasião também se debruçou. Acredito que todos os nossos repórteres em algum momento tiveram contato com essa notícia, porque foram vários desdobramentos. Quantidade de pessoas mortas, feridas, a questão também da investigação, né, policial e também da perícia do que tinha acontecido. E agora essa nova informação de arquivamento. Por que, Lucas? Quais os elementos para essa decisão? Mariana, é exatamente como você coloca, né? Esse caso ele teve repercussão, inclusive, nacional. Aconteceu no Réveillon. No residencial existiam mais de 40 unidades residenciais. Pelo menos 6 pessoas morreram, outras 13 ficaram feridas. Então, um caso de ampla repercussão, uma grande tragédia que aconteceu aqui em Aracaju. Mas quem pode explicar melhor os argumentos que foram levados em consideração para o arquivamento desse caso é o Dr. Ives Melo, está aqui ao nosso lado. O Dr. Ives, inclusive, é o advogado que acompanha e acompanhou ao longo do inquérito policial a proprietária do imóvel. Havia uma expectativa, doutor Ives, já te dando boa noite, de que muitas pessoas falaram sobre isso chegou a ser ventilado inclusive na imprensa, que a proprietária do imóvel poderia ser indiciada, já que o imóvel não tinha as liberações do Corpo de Bombeiros, por exemplo, para estar funcionando no modelo de aluguel da forma que estava. Mas não passou de especulação, né? Não foi identificado pela polícia nenhum tipo de crime. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Isso, Lucas. Desde o início, nós nos manifestamos em assessoria jurídica da família proprietária do imóvel e não como defesa, porque nós entendemos desde o início que não havia qualquer tipo de responsabilização penal para a proprietária do imóvel. Assim foi a conclusão do delegado de polícia. Por que a polícia chegou a essa conclusão? O senhor participou ativamente da fase de inquérito policial. O senhor estava me contando aqui, inclusive, antes da gente entrar ao vivo, que a sua cliente ela nem chegou a ser ouvida na condição de investigada, mas na condição de testemunha de um modo geral, como todas as outras. Olha, Lucas, trata-se de um caso muito complexo, né, que envolveu mortes. A família de Dona Gildete, ela sente, e aqui já manifesto em nome de Dona Gildete e de sua família, os sentimentos para os parentes que perderam, as famílias que perderam os entes queridos, mas era um caso que houve uma fatalidade, que vitimou várias pessoas. Então não há naquele momento ali como se fazer uma imputação penal a quem quer que seja. E o delegado, diante dessa complexidade da investigação, de forma muito técnica, concluiu de que não havia elementos para indiciar quem quer que seja. Essas especulações que foram ventiladas pela imprensa logo no início, ela foi em decorrência de algum ruído nas informações sobre eventual irregularidade na licença do imóvel. Mas é preciso deixar claro que qualquer eventual irregularidade trata-se de mera irregularidade administrativa, em que nada contribuíra para o evento da explosão, tampouco do desabamento. Importante destacar também, Mariana, que os próprios laudos e as próprias manifestações da Defesa Civil do Corpo de Bombeiro foram claras em falar que não havia patologia na estrutura do imóvel. Então, de fato, a fatalidade ali que vitimou essas vítimas, que nós sentimos, eu enquanto advogado tenho a sensibilidade de sentir a dor dessas famílias que foram afetadas pela explosão, mas também declinamos aqui a nossa sensibilidade para a Dona Gildete, que inclusive naquele momento sofreu um infarto de grande extensão e foi hospitalizada. Ela ficou muito abalada, né? Aproveitando esse gancho, doutor Ives, como é que está a Dona Gildete diante disso tudo, né? Passado toda essa situação, como é que ela está hoje, depois de quase 8 meses que tudo isso aconteceu?
A gente tem conversado principalmente com o filho de Dona Gildete, e hoje nós tivemos, passei essa informação para eles de que havia o arquivamento do inquérito policial, e acreditem, não há nada o que se comemorar. Na verdade, nós temos aqui várias famílias que foram afetadas, e Dona Gildete está ainda vivendo de favor na casa de seus familiares, na casa de uma irmã sua. Ou seja, uma pessoa que há quase 8 meses do ocorrido não voltou para a sua residência, nem sequer tentou qualquer retorno para a sua residência. A residência está fechada porque se encontra muito abalada, tanto na sua saúde física, que é uma senhora já de 74 anos de idade, quanto na saúde mental, porque não é fácil. Dona Gildete, ela não só perdeu o seu imóvel, ela perdeu ali também pessoas queridas que faziam parte da sua vida, amigas de mais de 20 anos de convivência, pessoas que ela ajudou enquanto proprietária daquele residencial. Então, hoje a situação dela ainda é muito delicada, por se tratar de uma pessoa idosa, já acometida de um câncer, já recuperada, e todas essas questões a abalam profundamente. Para que a gente deixe claro, doutor Ives, o senhor também é professor de Direito, é bom até que a gente explique ao público de casa que, naturalmente, nós tivemos a finalização de uma investigação por parte da Polícia Civil. A Polícia Civil chegou à conclusão de que não houve crime, por consequência, se não há crime, não há ninguém a se indiciar, mas essa posição da Polícia Civil foi referendada pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público sinalizou que concorda com a polícia em relação à decisão do inquérito. Isso. O que, aos olhos da sociedade, pode parecer algo extraordinário, mas é uma questão muito técnica. Na análise do direito, é preciso fazer uma imputação objetiva. Não houve, na compreensão do delegado de polícia, na nossa compreensão, qualquer conduta por parte da Dona Gildete que pudesse ter nexo com o resultado. Então, essa conclusão permitiu que o delegado entendesse que não havia crime, não havia fato típico a ser imputado. Portanto, se não há fato típico a ser imputado, é óbvio, claro, que não há a quem apontar essa responsabilização penal. E com o envio do inquérito policial ao Ministério Público, este, que é o titular de uma ação penal pública, corroborou com o entendimento do delegado de polícia e decidiu pelo arquivamento, algo que também foi homologado pelo juízo. Só para a gente deixar claro a quem está nos acompanhando, nós estamos falando de algo que se deu na seara criminal. Houve alguma ação dentro do campo civil, por exemplo, que foi movida contra a Dona Gildete, ou ninguém falou nisso, não houve nenhuma ação nesse sentido? Não, nós não tivemos nenhuma notícia de que haviam ações no âmbito civil em desfavor da proprietária do imóvel e dos seus familiares. Seria também prematuro fazer qualquer dedução sobre essas questões, porque, de forma muito clara, a dor dos entes, dos parentes que perderam aqueles entes queridos, indenização nenhuma seria capaz de pagar. Então, nós temos também a Dona Gildete, que também está sofrendo as consequências dessa explosão, porque eram, como você falou, mais de 40 unidades onde ela alugava e era a sua principal fonte de renda, coisa também que ela não está mais recebendo essa renda por conta da interdição do imóvel, por conta do imóvel não ter mais condição nenhuma de ser habitado, pelo menos por enquanto. Para que a gente possa encerrar ainda sobre essa questão dentro do campo criminal. Uma vez, portanto, arquivado o inquérito policial, arquivada a investigação, o Ministério Público referendou o arquivamento, o não indiciamento, a não existência de crime, a Justiça definiu que a investigação seria também arquivada, a polícia não vê crime. Existe a possibilidade de que algo venha à tona, que se abra uma nova investigação, ou vocês dão, por enquanto, essa situação por encerrada? Olha, tecnicamente falando, quando o inquérito policial ele é arquivado da forma que foi arquivado, o próprio Código de Processo Penal diz que quando se tiver notícias de novas provas, é possível desarquivamento. Mas com todas as venhas, nós entendemos que não há margem para desarquivamento desse fato. Isso porque, Mariana, todas as provas, todos os elementos estão inseridos dentro
do inquérito policial. Foram ouvidas mais de 20 pessoas, foram analisados documentos, laudos do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil, entrevistas em que demonstra que não há patologia na estrutura do imóvel. Então, nós entendemos que o caso ele se dá por encerrado. Isso porque não entendemos que haveria possibilidade de novas provas, até porque a quem seria imputado esse fato? Então, nós não enxergamos nenhuma imputação criminal a quem quer que seja, e não é só para a proprietária do imóvel, é para quem quer que seja. Infelizmente, foi uma fatalidade que eu quero mais uma vez aqui declinar os sentimentos em nome da família, a todas as famílias que perderam seus entes queridos, e quero fazer, Lucas, um agradecimento especial à imprensa, à TV Atalaia, na sua pessoa, na pessoa de Mariana, por ter feito a cobertura desse caso, por ter dado espaço à família de Dona Gildete, e também fazer um agradecimento especial aqui ao governo do estado, ao governo municipal, ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil, à Polícia Militar, que fizeram uma força-tarefa para resgatar as vítimas e os corpos daquelas pessoas para que entregasse a sua família com dignidade. Então, todo o ente estatal fez um trabalho incrível para ajudar naquele momento difícil, num Réveillon, que era um momento de comemoração, e todas as famílias sentiram aquela dor imensa. Perfeito, Ives. Eu vou pedir para que o senhor permaneça com a gente aqui um pouco mais, porque a Mariana quer interagir conosco lá no estúdio. Pois não, Mariana? Ô, Lucas, eu ia perguntar algo que ele acabou de responder. Mas só para você que está ligando agora, nós estamos falando justamente do que aconteceu no final do ano passado. Foram 6 pessoas mortas, 14 feridas, eram 14 unidades nesse residencial que fica aqui pertinho da TV, no bairro Santo Antônio. Foi uma explosão de um botijão de gás, e a notícia que a gente traz hoje é do arquivamento do processo. Eu ia perguntar justamente se teria a possibilidade de desarquivar, de aparecer novas provas, e ele já respondeu que sim, que pode ter um desarquivamento aí, mas que não necessariamente ele acredita que isso vai acontecer. Então eu vou seguir com outra pergunta, Lucas, que eu sei que a defesa dele, ele defende a dona do residencial, uma senhora que na ocasião, eu me lembro bem que eu falei aqui, ela sofreu um infarto, tamanho susto, ela também era moradora do local, ela também se assustou com o que aconteceu. E eu queria perguntar em relação às outras pessoas. Você sabe, Lucas, ou ele sabe, como é que estão esses outros moradores? De alguma forma, né, eles estão entendendo que ela também não teve culpa? Como é que está esse entendimento? Perfeito. A Mariana pergunta sobre a situação dos demais moradores, né? Ela lembra, inclusive, reforça o que o senhor já disse, que a própria proprietária do estabelecimento imóvel, do imóvel, residia no imóvel, que ela também ficou assustada. Na época, a Mariana, inclusive, reforçou que ela também foi hospitalizada, teve que ser hospitalizada por conta de toda essa situação. Mas há algum tipo de diálogo, Ives, com os outros moradores ou ex-moradores do imóvel? Como é que eles estão, as famílias? Há diálogo nesse sentido? Você tem alguma informação nesse sentido? Não, a gente não tem informação, eu particularmente não tenho informação se houve qualquer tipo de diálogo. O que eu tenho conhecimento é que era um grupo familiar. Apesar de ser um residencial com várias famílias, eram pessoas que conviviam entre si na maioria delas. Eu conto aqui, se me permite o tempo, uma situação interessante do ponto de vista da empatia, da sensibilidade. Enquanto na delegacia, quando o filho de Dona Gildete foi ser ouvido, tinha o filho de uma das vítimas fatais. Os dois se abraçaram e o filho da vítima fatal perguntou como era que estava Dona Gildete. Ou seja, eram pessoas que moravam lá, que sofreram as consequências danosas desse fato, mas havia uma empatia entre eles. Então eu acredito que sim, há entre alguns um contato próximo, porque além de serem moradores, eram pessoas amigas, eram pessoas próximas. A exemplo de uma senhora lá que perdeu a vida, infelizmente, e que era muito amiga de Dona Gildete, que lá morava. Perfeito, Ives. Obrigado pela presença e participação. Mariana, volto com você aí no estúdio. Obrigada, viu, Lucas? Essa entrevista foi bastante esclarecedora.